Fluminense, hein? O Nenê, Fluminense ainda negocia, já fez a proposta ao jogador e no Fluminense há um otimismo até com relação ao desfecho dessa negociação. O Nenê, que provavelmente vai perder espaço sim nesse elenco do São Paulo, não será mais absoluto como era até a metade do ano passado. Então é uma situação para a gente ficar de olho. O Fluminense que também monitora aí a situação do Paulo Henrique Ganso, hein? Teria sido oferecido ao Fluminense, mas o clube depende aí de uma engenharia financeira para avançar nesse negócio. Vamos voltar a falar do Corinthians. Já estivemos hoje aqui no Bom Dia Fox, ao vivo, lá no CT Joaquim Grava, com o Fernando Caetano. Ele que volta agora, terminou o treino. Qual a situação aí nessa sexta-feira do Corinthians, Caetano? Fala, Calheiros, de volta aqui no CT Joaquim Grava, a preparação do Corinthians, pré-temporada, domingo tem o amistoso clássico contra o Santos na Arena de Itaquera, terminou agora o treinamento desta sexta-feira e daqui a pouco a gente vai ter a apresentação oficial do meia Ramiro, jogador de 25 anos que estava no Grêmio e que vai reforçar o Corinthians nessa temporada. Daqui a pouco então a coletiva do Ramiro, que inclusive, Calheiros, Lívia, Flavinho, o Ramiro treinou agora há pouco entre os titulares do Corinthians pro amistoso de domingo contra o Santos. Além do Ramiro, o técnico Fábio Carille, talvez até com o sinal de alerta ligado depois da derrota no jogo treino para o Nacional ontem por 1-0, o Fábio Carille vai fazer algumas mudanças na equipe titular e vai promover algumas estreias. Além do Ramiro, meio-campista, o atacante André Luiz também treinou entre os titulares. No meio-campo apareceram também os meias Richard e Sornosa, dois jogadores que vieram do Fluminense, também trabalharam na equipe titular, junto com o Ramiro, e lá na frente o Gustavo, exatamente, o Gustavo foi o atacante titular na vaga do Roger. E na defesa também uma outra mudança, o Carille colocou o Pedro Henrique ao lado do Henrique, no lugar então do Léo Santos, que ficou como opção aí para reserva. Então, só para a gente passar, o time do Corinthians que treinou agora há pouco aqui, que deve entrar em campo nesse domingo contra o Santos, jogou com o goleiro Cássio, pela direita Fagner, aí a dupla de zaga, o Pedro Henrique na vaga do Léo Santos, formando dupla com o Henrique, e pela esquerda o Danilo Avelar. Aí no meio campo o Richard, estreante, Ramiro, também estreante, né? André Luiz, outro estreante, Jadson, Sornosa, mais uma novidade, e o Gustavo, que, como eu disse, treinou como titular na vaga do Roger. Daqui a pouco, então, a gente vai ter a entrevista coletiva ao vivo na programação dos canais Fox Sports, da apresentação oficial do meia Ramiro, daqui do CT do Corinthians. Voltamos aos estúdios do Bom Dia Fox. Legal, valeu, Fernando Caetano. A gente está na expectativa aqui para ouvir o Ramiro aí. Ramiro, que é uma grande contratação, sim, do Corinthians para a temporada. Pintou o Ramiro, só chamar, Caetano. E a gente volta para o CT Joaquim Grava. O Corinthians que conseguiu uma bela contratação, hein? Um belo reforço e numa situação interessante, né? Porque o representante, o agente do Ramiro, ele é detentor de 70% dos direitos econômicos do atleta. O Ramiro era do Juventude. Muita gente acha que ele é cria da base do Grêmio. Não. O Ramiro veio do Juventude para o Grêmio. E aí não houve, né? O empresário queria negociar esses 70% com o Grêmio. Acabou não acontecendo e ele reverteu para o Corinthians. E o Corinthians vai ter um prazo agora, até 2020, para pagar cerca de 3 milhões de euros. Por esse valor. Mas durante esse período ele tem bola para se valorizar. E por que não o Corinthians até ganha dinheiro, né, Flávio? O Ramiro era um jogador que eu me surpreendi que tenha saído tão fácil do Grêmio, né? Um jogador tão importante para o Grêmio, principalmente no ano retrasado. Mas está explicado, é um jogador que na prática é o jogador de um empresário que escolhe onde ele vai jogar, né? E nesse momento ele escolheu colocá-lo no Corinthians. E foi isso que aconteceu. E o Corinthians precisa de criatividade para contratar, porque não tem dinheiro, e precisa dessas negociações que fogem um pouco ao padrão, né? E no fim das contas acabou contratando bem, 3 jogadores pelo menos, acho que foram boas contratações. O Ramiro,
o Sornosa e o centroavante E o argentino, o Bozelli, eu ia falar Basílio. O Bozelli... Opa, boa lembrança, hein? Pois é, que tava... O torcedor gosta. O Basílio? Opa, como não? O Bozelli que tava no futebol mexicano, que é um futebol um pouco periférico, mas um futebol rico também e tal, e chega também sem custo de comprar, digamos assim, o passe do jogador. Então, o Corinthians se reforça e será um Corinthians melhor, sem dúvida. Foi um dos primeiros a começar a agitar o mercado, também, aí até de uma forma discreta, depois né? do campeonato horroroso que fez no ano passado, né? Campeonato brasileiro. Que venha forte o Timão para 2019, porque 2018 deixou muito a desejar para o seu torcedor em especial. Você tweetou, você participou lá na nossa hashtag Bom Dia Fox sexta. Será que aparece na tela agora? Vamos